Bom dia, meninos, a todos. A tia ontem falou sobre a localização geográfica do continente africano e hoje nós vamos falar um pouco sobre as causas das desigualdades no continente africano. Se vocês observarem, na primeira imagem aí do slide, temos que os fatores que prejudicam o desenvolvimento africano é a pobreza, a fome, conflitos armados, doenças. São esses fatores que prejudicam o desenvolvimento do continente africano. A primeira causa da desigualdade social do continente africano é a causa da pobreza e a fome. Primeiramente, nós temos a causa natural, que ela é referente à seca, o clima, terremotos, inundações, pragas de insetos, a falta de chuva e a água. A falta de sementes também prejudica muito o continente africano. Então, essas aí são as causas naturais. As causas naturais. Além das causas naturais, nós temos as causas humanas, que são as guerras que impedem a chegada de alimentos na região, a invasões, destruição de colheitas, má distribuição de alimentos. Então, as causas humanas. Além do continente africano sofrer com as causas naturais, que é um clima semiárido, um clima seco, sofre também com as ações humanas, as causas humanas. 20 milhões de pessoas morrem por ano nesse continente. Se vocês observarem, pessoal, no texto de vocês, o IDH do continente africano, ele é baixíssimo, não chega nem a 50 anos. Essas pessoas morrem muito cedo devido a esses fatores que prejudicam o desenvolvimento humano. Os fatores que prejudicam o desenvolvimento africano, que eu havia falado para vocês, a pobreza, a fome, os conflitos armados, doenças, a exclusão social. O que é que nós estamos vendo primeiramente? Nós estamos vendo as causas da pobreza e a fome. Então, as causas naturais é a seca, não foi? Eu acabei de falar que botei então a imagem aí para vocês fixarem melhor. Eu coloquei novamente, através das imagens, coloquei alguns tópicos e estou colocando novamente para ficar, bem fixo na mente de vocês as causas da pobreza e fome do continente africano, que é as causas naturais, é a seca, o clima, terremotos, inundações, praga de inseto, a falta de chuva e água, a falta de sementes. Tudo isso o continente africano sofre com essas causas naturais. Além dessas causas naturais, também tem as causas humanas, que são as guerras que impedem a chegada de alimento nas regiões, invasões, destruição de colheitas, má distribuição de alimentos. Por isso que esse continente chega a 20 milhões de pessoas que morrem durante o ano inteiro. Muita gente que morre durante o ano devido a essas causas naturais e humanas. Além dessas causas naturais, nós temos os conflitos armados nesse continente. Durante a colonização, as terras foram divididas de acordo com os interesses das colônias, não levando em conta as diferenças étnicas e culturais da população local. E com isso, resultou em conflitos armados entre grupos étnicos pela disputa de poder. Então, quando os europeus chegaram nesse continente, não teve uma preocupação de se adequar à sua população, às suas etnias, às suas culturas, e sim foi impondo a sua cultura europeia, não adaptando à cultura africana. Essa ocupação do continente africano ocorreu através de forças militares e da violência. Com essa forma de domínio, eles introduziram grandes modificações que motivaram conflitos entre os povos africanos, contribuindo para a geração de enormes desigualdades sociais internas. Essa desigualdade social interna que ocorreu dentro desse continente.
por essa imposição dos povos europeus. Durante a colonização, as terras foram divididas de acordo com os interesses das colônias, não levando em conta as diferenças étnicas e culturais da população local, resultando em conflitos armados entre grupos étnicos pela disputa do poder. Então foi isso que aconteceu nesse continente africano. Além desses conflitos armados, meus amores, vocês observaram, ainda temos outras causas da desigualdade social. Eles ainda enfrentaram a situação escravizante e o tráfico negreiro, principalmente de jovens masculinos. Perduraram por cerca de 300 anos de escravidão. É importante ressaltar que nos conflitos internos era comum a prática de comercializar pessoas da tribo derrotada. Com o crescente interesse dos traficantes europeus, essa prática tornou proporções maiores, pois eles passaram a levar tribos inteiras para serem escravizadas nas colônias, como agravante de que, se oferecessem resistência, morreriam ali mesmo. Uma dessas colônias foi a nossa colônia, o Brasil, que o Brasil antes, vocês lembram que o Brasil era colônia de Portugal. Então o Brasil recebeu bastante escravos vindo desse continente africano. Esse continente africano, pessoas que não eram aceitas ser escravizadas, eram mortas. Além da escravidão, o continente africano sofreu com as doenças. A malária, 90% dos casos mundiais ocorreram na África saariana. Mosquitos, Aedes aegypti, transmite o parasita. Então, ocorreram bastante. Esse mosquito foi um dos maiores transmissores da malária. Então, se vocês observarem, esse mosquitozinho aí é o responsável pela transmissão da malária. Além da malária, eles também sofrem com a AIDS, que 71% dos portadores do vírus HIV no planeta vive na região. A expectativa de vida chega a 51,5 anos. A expectativa de vida. Então, você observar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, no continente africano, ele é baixíssimo, essa expectativa de vida. Quanto você pode observar que nosso país é um país subdesenvolvido, o Brasil. Só que o nosso país, a expectativa de vida, 73 anos. E no continente africano, 51 anos. Então, além desses problemas enfrentados pela África, a seca, os conflitos armados, ainda sofre com a doença. Essas doenças, uma a malária e a outra a AIDS. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre as desigualdades sociais. Possui grande riqueza mineral e muitas fontes de energia. Porém, essas riquezas são exploradas por transnacionais. Nós já falamos um pouquinho sobre essa exploração de minérios, essas fontes que são exploradas no continente africano, que a maior parte dessa exploração, a riqueza não fica no seu continente, vai para a sede das suas empresas, como as transnacionais que operam nesse continente. Essas reservas, como cobre, ouro, níquel, diamante, o petróleo, o ferro, o carvão, que são exploradas nesses continentes por essas empresas que exploram esses minérios, a sua riqueza não fica no continente, para o desenvolvimento daquele continente, é levado para outros continentes. Então, o continente africano continua sendo só explorado e nenhuma dessas riquezas permanece em seu país, em seus países de origem, e sim para suas empresas transnacionais que é exploradora dessas reservas.
Os baixos IDH, também nesse continente, que nós havia falado, o investimento, educação, o desenvolvimento humano é baixíssimo nesse continente. A agricultura comercial de subsistência também é pouco desenvolvida no continente. Então, nós vimos que as causas das desigualdades no continente africano, nós vimos esses fatores que a tia acabou de falar para vocês. Nós vamos ver agora um pouquinho da política do apartheid, que a definição do apartheid era um regime segregacionista que negava os negros da África do Sul os direitos sociais, econômicos e políticos. Embora a segregação existisse na África do Sul desde o século XVII, quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo passou a ser usado legalmente em 1948, que teve grandes manifestações neste continente, principalmente na África do Sul. Se vocês observarem, antes da gente falar um pouquinho do apartheid, nós vamos falar um pouquinho das leis que regem sobre essa conquista, esse regime do apartheid. O governo era controlado pelas leis que regem o apartheid. O regime do apartheid, o governo era controlado pelos brancos de origem europeia, que eram os holandeses e os ingleses, que criavam leis, governavam apenas para os interesses dos brancos. Aos negros eram impostos várias leis, regras e sistemas de controle social. Entre as principais leis do apartheid, podemos citar proibição de casamento entre brancos e negros. Essa lei aí de 1949 era proibido negros e brancos se casarem. Obrigação de declaração de registro de cor para todos sul-africanos, branco, negros ou mestiço, até 1950. Então, tudo isso havia essa proibição. Proibição de circulação de negros em determinadas áreas da cidade, que isso foi em 1950. Determinação e criação dos bairros só para negros. Então, haviam bairros que só moravam ali negros. Proibição de negros no uso de determinadas instalações públicas. Então, negros não poderiam trabalhar em algumas repartições públicas. Eram proibidos negros trabalhar em repartições públicas, em determinadas repartições públicas. Criação de um sistema diferenciado de educação para as crianças dos Batutões em 1953. Se vocês forem observar na página 135, tem mais aprofundamento dessa política do apartheid no livro de vocês. Então, desde 1948, foi proibido várias participações de negros em vários setores do desenvolvimento econômico da África. Mas isso teve um fim do apartheid, que foi em 1990, que existe o sistema, vigorou até este ano, de 1990. A partir daí, Nelson Mandela, que foi libertado, passou 20 anos aí na prisão e se tornou presidente da África do Sul e pôs um fim no apartheid. Quando o presidente sul-africano tomou várias medidas e colocou fim ao apartheid. Entre estas medidas estava a liberdade de Nelson Mandela, preso desde 1964 por lutar com o regime de segregação. Em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul, tornando o primeiro presidente negro do país. Então, Nelson Mandela foi preso de 1964 por lutar a liberdade dos negros na África do Sul e depois da sua libertação, em 1994, Mandela assumiu a presidência da África do Sul. Ao tomar posse, o líder negro adotou
um tom de reconciliação e superação das diferenças nesse continente. Na próxima aula, a tia vai falar um pouco sobre os conflitos do continente africano. Nós falamos dos fatores que prejudicam o desenvolvimento africano. Falamos também dessas causas, não foi? Do desenvolvimento africano, dessa desigualdade social, da política do apartheid. Então, tenham um bom dia e até a próxima aula, meus amores.